Se você é daqueles que gosta de acompanhar a Champions League só a partir do momento decisivo, de fato ele chegou. A Champions League sorteou hoje os seus confrontos de oitavas de final. Não é o primeiro mata-mata, para quem de repente não está acompanhando tanto, ou é desavisado. A Champions League já há 2, 3 temporadas, né, tem o sistema de liga, né, que você define os confrontos ali, igual foi o Paulistão esse ano, por exemplo, para quem só acompanha o futebol brasileiro, com jogos sendo definidos por sorteio antes, baseado no ranking das equipes. E, bom, depois dessa primeira fase, 8 classificam direto para as oitavas, os primeiros 8, claro, e do nono ao 24º tem confrontos de mata-mata, que foi o que aconteceu. Então, não é o primeiro mata-mata, mas agora começa as oitavas, a gente afunila mais a competição e chega ali nos favoritos, ou pelo menos boa parte deles, e é disso até que a gente vai falar aqui hoje. Esse é o Guardian Futebol Internacional. Se você não é inscrito, chegou nesse canal de repente, por acaso, se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo. Se você conhece de repente o meu primeiro canal, que é o Jogo Falado, e chegou aqui por ele, também se inscreve. E aqui a gente fala bastante de futebol internacional, futebol brasileiro também, mas fora Santos. Então, deixa aí o seu like, a sua inscrição. Tentando aumentar a frequência, eu sempre falo isso e acabo às vezes depois falhando. Falhei com o vídeo dessa semana, até queria fazer um vídeo do campeonato italiano, em específico de um time. Farei até, mas acabo falhando, mas estamos tentando, eu prometo. Bom, mas enfim, vamos colocar os confrontos de mata-mata sorteados hoje, que a final vai ser em Budapeste nesse ano. E o primeiro já é do atual campeão, né? Claro, o PSG enfrenta o Chelsea nesse sorteio aí que foi definido. Curiosamente, foi a final do Super Mundial, né? O Chelsea acabou sendo campeão de forma inesperada, né? Eu acredito que ninguém imaginava isso, mas o Chelsea foi dominante e venceu. E já está definindo a tabela, se tudo deu certo. Eu coloquei aqui na edição ao lado esse caminho até a final. Então, um lado da chave ficou PSG e Chelsea. O confronto de baixo, Galatasaray e Liverpool, os vencedores se enfrentam, claro. Ainda mais para baixo no chaveamento ali, Real Madrid, Manchester City, o jogo padrão de toda a Champions. Toda a Champions tem esse jogo, todo ano, né? Parece que não muda. Atalanta e Bayern de Munique. E aí a gente passa para o outro lado da chave. Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, Bodo Glimt e Sporting, Bayer Leverkusen e Arsenal. São bons jogos. Uns com favoritos claros, outros nem tanto, mas a gente tem possibilidade até avançar uma fase. Tem possibilidade de ter Chelsea e Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, uma semifinal entre Bayern e Real ou Bayern e City. Pô, assim, tem uma quartas de final, perdão. Tem ali possibilidades muito interessantes nessa Champions League. E aí a gente fala sobre cada confronto. O primeiro, PSG e Chelsea, eu não tenho muita confiança no Chelsea. É uma equipe que vem melhorando aí com o Leroy Senior, né? Não sei se vem melhorando, mas até falei no último vídeo que eu fiz do Chelsea, vem entendendo mais o trabalho do Leroy Senior. Não é dos mais consistentes, né? Até o momento são só 2 derrotas sob o comando do Rosenior, né? Para o Arsenal 2 vezes na Copa, na EFL Cup, assim como 8 vitórias e 2 empates. São números bem interessantes aí que ele tem, mas ainda falta uma certa consistência, falta corresponder melhor em jogos grandes, talvez. O Chelsea nessa chegada aí do Rosenior teve alguns adversários mais fáceis, Leeds, Wolverhampton, o próprio Paphos na Champions também. Enfim, então tem ali esse asterisco a se colocar aí no trabalho dele, de realmente grandes adversários até o momento. Foi só o Arsenal, né? 2 vezes. E o Napoli também, né? O Napoli, que é um bom time, o Chelsea acabou vencendo lá na Itália. Mas o PSG também não é como se viesse numa grande fase, né? Perdeu recentemente pro Rennes, acabou até tendo uma certa dificuldade ali para passar do Mônaco, né? Foram uma vitória por 3-2 e um empate em 2-2. E o Mônaco nos 2 confrontos teve um jogador expulso, né? Mas, e vem num nível abaixo, né? O Mônaco, o PSG, perdão, vem num nível abaixo do que veio ano passado, especialmente. Caiu na Copa da França, por exemplo, o Paris FC,
foi nas oitavas até, foi cedo assim. E não conta ainda, não sei se, talvez até o confronto eles voltem, né? Mas não tem o Fabian Ruiz e o Dembélé, que são peças importantíssimas, o Dembélé especialmente, para o funcionamento desse time. De repente até lá volta, mas eu colocaria o PSG com favoritismo, mas não achando que o Chelsea não tem condições de passar. Acho que tem sim. Algumas peças melhoraram muito sob o comando do Rosenior. O, o João Pedro, por exemplo, já vinha fazer uma boa temporada, mas dá um salto de qualidade. O Caicedo também, que é sempre um cara muito regular, mas está num nível bem legal. O Cole Palmer é um que eu acho que ainda está bem abaixo. O Estevão jogou alguns jogos, teve lesão na coxa também, é um jogador importantíssimo. Nessa própria Champions já fez bons jogos e tal, mas enfim, tem margem para crescer aí. Eu acho que é um confronto bem equilibrado. Eu apostaria no Chelsea, mas eu acho que o PSG é favorito. Só apostaria no Chelsea por gostar mais do Chelsea mesmo. Galatasaray e Liverpool. Esse eu acho que até entendo quem vai falar que tem uma certa dificuldade pro Liverpool. Dificuldade vai ter, claro, mas quem puxar um pouquinho tipo o Galatasaray dá para passar. Pode acontecer, claro, mas eu acho que o Liverpool é favorito aí também. O Galatasaray montou um bom time, né? Especialmente os padrões do futebol turco. É uma equipe que é dominante, vem sendo dominante no cenário nacional. E é até engraçado, você vê muito nas redes sociais brincadeiras com o time do Galatasaray, do Fenerbahçe também, tipo, cheio de estrelas que já não tem tanto espaço nas maiores ligas e acabam indo para a Turquia. O futebol turco é um futebol que tem tido muito dinheiro para investir, tem taxas menores, né, para os salários dos jogadores, então acaba sendo um pouco mais atrativo para esses caras que não têm mais espaço no futebol inglês, futebol espanhol, de repente, e podem ir para o Galatasaray, Fenerbahçe, enfim. Eu só falei os dois que são os dois maiores, mas tem o Besiktas também, o Gostep nos últimos tempos tem contratado bastante jogadores também, mas eu não sei em que nível financeiro. Galatasaray e Fenerbahçe eu sei que são lá do topo. Mas enfim, o Gala ele fez 5-2 na Juventus, né, no jogo da ida. Juventus teve jogador expulso nos dois confrontos também, né, na ida e na volta. Fez 5-2 na ida, mas quase tava tomando 3-0, né, empata no confronto, né? Faz o 3-1 no final, vai para a prorrogação e aí faz o segundo gol para um time da Juventus que é muito limitado. O time da Juventus, no trabalho do Spalletti, ainda se acertando também, mas é uma equipe que tem sérias limitações e dificultou bastante para o Galatasaray, mesmo com um jogador a menos. Então, por isso que eu acho que o Liverpool é favorito. O Liverpool é uma equipe que nem vem tão bem nessa temporada, né? É um ano aí de muita irregularidade também no time do Arne Slot, depois de ter começado muito bem no ano passado, né, sendo campeão da Premier League. Mas, ainda assim, acho que é uma equipe mais confiável, que pese que tem alguns jogadores rendendo longe do ideal. Mas tem aí uma força também em casa muito grande. O Galatasaray também tem, né? É bom pontuar isso. Talvez a grande chance do Galatasaray seja fazer um bom resultado na ida. Mas eu não acredito nisso, não. Acredito no Liverpool consistente e passando de fase. E se você olha um recorte dos últimos jogos do Liverpool, são só 2 derrotas, uma para o Manchester City, né, que foi um jogo bem maluco. Foi aquele jogo, se você não viu, o golaço de falta do Szoboszlai. E depois sai o gol do Haaland que é anulado porque o Alisson tinha ido para a área e o Liverpool perde a bola. Enfim, um jogo bem maluco, bem legal. E uma derrota para o Bournemouth também, há pouco tempo, um 3-2 que foi bem disputado. Mas fora isso, é um Liverpool que vem batendo boas equipes da própria Premier. Newcastle bateu o Brighton também, que é um time bem chato de se enfrentar sempre. Venceu na Champions o próprio Marseille. Quem mais? Empatou até com o Arsenal também recentemente na Premier. Enfim, é uma equipe que é mais experimentada e acredito que é favorita. E apostaria também no Liverpool passando. Real Madrid City para mim também é o grande confronto, né? Aí é o grande confronto. O Real que melhorou muito com o Arbeloa no comando, né? A saída do Xabi Alonso. Mas um City também que tem um recorte recente aí absurdo, né? Com a chegada do Semenyo e a adaptação de outras peças também, o City deu um salto de qualidade muito grande, voltou à briga pelo título. Hoje tá atrás ainda do Arsenal, claro, né? São 5 pontos, se eu não estou enganado, mas tem um jogo a menos, né? E aí, por exemplo, se o City vence, fica só 2 pontos e tem um confronto direto entre os dois. Tem um City Arsenal ainda para acontecer. Nessa rodada, por exemplo, o City pega o Leeds amanhã, se eu não estou enganado. Acho que é o Leeds amanhã, fora de casa. E tem chance aí de voltar a encostar.
Mas você olha no recorte recente, o City vem embalado, hein? Bateu o Liverpool, bateu o Newcastle pela Copa e pela Premier. Até perdeu também recentemente para o United e para o Bodo Glimt. No jogo do Bodo, se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui, abrir aqui a escalação, se não me engano o City poupou nesse dia. Mas bateu o próprio Galatasaray, que o Liverpool vai enfrentar, né? Não, o City jogou com o time... assim, poupou até umas peças, jogou com uma defesa reserva e tal, mas o Bodo Glimt venceu um time que tinha o Haaland, tinha o Cherki, tinha o Phil Foden, enfim. Mas o recorte recente do City é muito bom. Deu uma evoluída, deu um salto de qualidade. E eu acho que vai dificultar bastante. Esse é um jogo que não tem favorito, né? Muito, muito difícil. Eu acho que o Real tem peças desequilibrantes maiores. E é bom pontuar, o Mbappé a gente não sabe se vai estar à disposição. O Mbappé sofreu um problema muscular ali, que preocupa. Mas eu acho que as peças desequilibrantes do Real podem fazer o Real avançar. Mas o City também é um baita time e eu acho que é um elenco um pouco mais equilibrado do que o do Real Madrid. É muito difícil esse, muito difícil. Melhor confronto, assim, acho que com uma certa tranquilidade, mas... Cara, eu apostaria no City nesse. Não sei, muito difícil, muito difícil. Vou colocar o City passando, mas pode ser o Real Madrid tranquilamente nesse. Bayern-Atalanta é um confronto que não acho que é o mais discrepante, mas tem uma grande... pesa muito pro lado do Bayern, porque simplesmente é um time muito bom, é um time muito acima. A Atalanta é um bom time também, é um time que melhorou bastante. É a primeira temporada do Raffaele Palladino, né, que é o técnico que chegou para substituir o Gasperini, que está na Roma, né? E mudou um pouquinho o time, tem um probleminha de adaptação no sentido do elenco entender, né? Também perdeu peças, Lookman saiu, o Reteg também saiu, né? Então, assim, você perdeu peças importantes que eram para esse funcionamento da equipe, tanto que a campanha no Campeonato Italiano não é tão boa, só um 7º lugar ali, mas é uma equipe também que fez uma eliminatória muito boa contra o Dortmund, né? Uma vitória espetacular na Itália, e assim, tem condições de avançar em um acaso, mas é muito difícil. O Bayern de Munique tem 2 derrotas nessa temporada, são 31 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É um absurdo o time do Bayern, é muito bem comandado pelo Kompany. Claro que na Alemanha, é o mesmo caso do Galatasaray, né? É muito dominante no cenário nacional e às vezes o Bayern, recentemente, historicamente, né? Até no tempo, historicamente no recorte recente, tá? Não na história. Na história como um todo. Precisa se provar mais a nível continental. Acho que tem condições. Tem o Harry Kane jogando em grande nível, Olise muito bem, Luiz Dias também apresentando um bom nível, que parece que ele é um pouquinho mais irregular, né? Mas o Musiala ainda não voltou, né, 100%, teve uma lesão grave e tal, é sempre difícil, mas é uma equipe que é muito, muito forte, muito qualificada. O Alphonso Davies, né, infelizmente, também voltou, acho que foi esse final de semana, voltou e teve outra lesão, né, ou ele voltou há poucos jogos, deixa eu ver, não, já jogou alguns jogos, tá, para não tá falando besteira, jogou alguns jogos depois que voltou de lesão, mas se machucou de novo, então tem que ver também, é preocupante, é uma peça importante aí que não conseguiu se firmar ainda depois da lesão que ele teve foi a LCA, né, que eu acho que ele teve, enfim, para não falar besteira, uma grave lesão que ele teve há pouco tempo, né, e ainda não conseguiu se firmar, né, nesse time, mas também é uma peça importante, né. Mas enfim, o Bayern é extremamente favorito, eu apostaria no Bayern também com uma certa tranquilidade. Do outro lado da chave, Barcelona e Newcastle seria um confronto bem interessante se o Newcastle tivesse Bruno Guimarães. Como muito provavelmente não tem, né? Teve uma lesão muscular de grau 3, que é sempre mais difícil de se recuperar. Eu não imagino o Newcastle fazendo frente a esse Barcelona. Não imagino mesmo, acho que vai sofrer. São 2 confrontos e que, assim, claro, dá para acontecer uma vitória do Newcastle, não seria nenhum absurdo, mas é difícil imaginar num confronto de 180 minutos o Newcastle conseguir dois resultados positivos a ponto de eliminar o Barcelona, que vem muito bem, líder do Campeonato Espanhol, e, enfim, acho que é mais complicado. Mas vale pontuar aí também boas temporadas do Anthony Gordon, do Burns, do Joelinton também, um ano interessante.
É que eu acho que realmente falta qualidade para bater de frente com um time igual o Barcelona mesmo. É só isso. E também, o Newcastle já não jogava competições assim de mais alto nível há um tempo, né? Então, é normal, acho que acostumar, entre muitas aspas, novamente com esse tipo de nível, né, de enfrentamento. Mas apostaria no Barcelona. É, Atlético de Madrid e Tottenham, o Tottenham vem num nível assustador recente, assustador pro lado negativo, né? Demitiu o Thomas Frank, o Igor Tudor assumiu por lá. Tem condição de melhorar, mas assim, eu não acho que é a ponto de. Não que o Atlético também faça uma grande temporada, tá? O Atlético não vem fazendo o melhor dos anos aí. Tá só em quarto lugar, por exemplo, tá atrás do Villarreal na classificação do Campeonato Espanhol. Apesar de ter uma campanha parecida, mas tá atrás do Villarreal. Na Copa do Rei, até vale lembrar, né? Fez um 4-0 interessantíssimo para eles, né? Contra o Barcelona no jogo de ida da semifinal, se eu não estou enganado. E tem grande chance de passar para a final, mas não faz aí uma temporada das melhores, não. Empatou o primeiro jogo com o Bruges, né? E depois fez um 4-1 na volta, mas o placar não resume tanto que foi o jogo. O Bruges deu uma dificultada também. Assim, acho que o Atlético é favorito, o Tottenham uma bagunça completa, muita dificuldade de se acertar esse ano, as peças que chegaram também ainda não corresponderam, e assim, acho que o Atlético também tem uma questão de uma experiência a mais em Champions League, por mais que em anos recentes tenha tido alguns fracassos meio que preocupantes, mas eu acho que o Atlético também é favorito aí. Bodo Glimt Sporting, esse é um confronto bem interessante, confronto alternativo, né? Coloca uma das duas equipes, pelo menos, né, na semifinal, nas quartas de final, perdão, duas equipes de fora do radar, né, digamos assim, mas que vem tendo anos bem interessantes, né? Muita gente fala que o Bodo Glimt leva vantagem, né, por jogar no sintético, né? Porque eles atuam muito próximo à região, eu não queria falar besteira, mas eu acho que é a região ártica mesmo, na Noruega, então é um frio extremo, a grama não consegue se criar, né? Se criar não consegue ser conservada lá, por isso que é o sintético, não é igual aqui no Brasil, né, que é uma zona, mas enfim. Mas a campanha do Bodo na Champions é muito boa. Foi ali dentro das limitações deles, né? Claro. O 23º da tabela de liga, foram 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, mas passou avançando em cima da Inter de Milão com 2 vitórias, né? 3-1 e 2-1. Venceu na Noruega e na Itália, né? Então, assim, há de se respeitar essa campanha. E também vale lembrar, venceu o Atlético de Madrid, venceu o Manchester City ao longo da fase de liga. É uma equipe que fez jogos interessantes também. O próprio jogo que perde para a Juventus fez um jogo interessante. Empataram com o Borussia na Alemanha, por exemplo. Então, enfim, acho que dentro das limitações ali fizeram bons jogos. Acho que o esporte tem mais talento individualmente falando, mas não me surpreenderia se o Bodo Glimt passasse, não, especialmente pela fase recente. Mas o Sporting também, por exemplo, classificou em sétimo na Champions, com uma boa campanha, com 5 vitórias, um empate e uma derrota. Então, acho bem justo colocar esse favoritismo para o Sporting. Bateu o PSG também, tá? Na fase inicial, caso você não saiba. Mas eu entendo que coloca ali o Bodo Glimt ali, podendo aprontar, digamos assim. Mas eu acho que o Sporting é levemente favorito nesse confronto aí. Até tava olhando aqui, a derrota do Sporting foi uma por Bayern, deixa eu ver qual foi a outra. Ah, pro Napoli, é verdade, pro Napoli logo no começo. Então, assim, o Sporting é um bom time, que tem bons jovens também, né? O Trincão fazendo uma temporada bem interessante. O Luiz Guilherme também, muito bem, né? O Luiz Guilherme ex-Palmeiras, né? Ele foi comprado, caraca, eu fui ver agora. Eu ia falar, ele tá emprestado pro West Ham. Não, ele foi comprado, eu não sabia. É muito bom jogador o Luiz Guilherme, acabou que não teve muito espaço lá no West Ham, mas é muito bom jogador. Interessante, é um time, como eu falei, é um time que individualmente acho que tem bons nomes ali e tem um leve favoritismo, pelo menos na minha visão, é claro. Outro confronto é o do... Peraí, cadê na tela? O último, né? O confronto final. Bayer Leverkusen e Arsenal. Eu não sei se esse é o que tem maior diferença técnica. Porque o Arsenal vinha fazendo
uma temporada, vem fazendo, né? Não vinha, vem fazendo. Teve um resultado ou outro recente que foi um pouquinho ruim, mas vem fazendo uma temporada muito competitiva. É um semifinalista no ano passado, né? Bom lembrar isso também. Mas é que é um elenco muito completo. É um elenco que é muito forte. É um elenco que, se não joga o futebol dos mais brilhantes, é uma equipe que tem uma solidez defensiva muito grande. É uma equipe que tem boas peças à frente que estão encaixando ou que estão ainda em adaptação, tipo o Gyökeres, por exemplo, que até fez aí uma última boa partida contra o Tottenham, né? Enfim, então acho que é um favoritismo aí bem grande mesmo para o Arsenal. Eu apostaria no Arsenal, seria uma grande surpresa se o Leverkusen passasse. De verdade, acho que seria uma grande surpresa mesmo. Apesar de eles terem avançado em 16º ali eliminaram o Olympiacos nessa fase de antes do mata-mata, né? Passaram em 16º, desculpa, acabei de falar, na fase de liga. Mas eu acho que é uma equipe ali que abaixo do Arsenal, né? No sentido técnico, tático também ainda, apesar de ter boas peças, mas acho que o Arsenal é bem favorito nessa. Eu imaginaria o Arsenal avançando. Mas é isso. Acho que é isso, né? Ficou faltando falar alguma coisa? Acho que não. Todos os confrontos, tudo mais. Imagino em um cenário que aconteça alguma surpresa, talvez o mais provável seja, como eu falei, o Bodo Glimt, acho passando. De resto, acho mais difícil alguma outra. O Galatasaray, como eu falei, então, teria condição também, mas eu vejo o Liverpool bem favorito. Não sei. Acho que é isso. O grande, até falando do Galatasaray rapidinho, o grande benefício, não é benefício, né? O grande trunfo, pronto, melhor dizendo, pro Galatasaray para mim é ter um cara da qualidade do Victor Osimhen também. É um centroavante espetacular, acho um grande jogador. Gabriel Sara também, um bom nível lá na Turquia. Enfim, é um time que é engraçado você olhar estrelas menores. Caraca, eu tô falando de forma, parece que eu tô falando de forma ofensiva, não é? Mas jogadores que já passaram, né, do seu principal ponto da carreira ali. Se bem que o caso do Osimhen não é bem isso, né? O caso do Osimhen queria ir pro Chelsea, o Chelsea não queria pagar, o Napoli não queria vender, era toda aquela complicação que foi, né, na venda dele. Mas, enfim, é engraçado ver um time com vários jogadores de nível ali que estão em outro momento da carreira, em outro estágio da carreira, digamos assim. Né? Mas, enfim, é isso. Esse vídeo está muito grande já. Comenta aí quem que você acha que são os favoritos dos confrontos. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Esse é o Guide Futebol Internacional, beleza? Valeu, pessoal.